Pessoal, estamos aqui para gravar um vídeo e o nosso maior desafio vai ser não olhar um para o outro, porque a gente tem que olhar para frente, porque o pessoal tá lá. Eu vou trazer uma característica de um programador que eu acho que é péssima para um programador, e eu fiz a mesma pergunta para o Arthur, que cuida da parte do suporte aqui da Coder, e a gente vai compartilhar. Primeiro o Arthur vai compartilhar e depois eu vou compartilhar uma característica que é péssima para um programador. Se você tiver essa característica, repense, porque você vai ter maus bocados aí. Vai, não vou olhar para ti não. Rapaz, eu acho que se eu falar isso aqui eu posso estar me complicando, né? Mas eu acho que uma das características mais... Acho que uma das piores características para se ter, e eu reparo isso um pouco às vezes dentro do suporte com o pessoal, é a facilidade em se frustrar em frente a um problema. Diariamente eu me deparo com alunos que, por vezes, né, vem aquela máxima de professor, eu fiz o código exatamente igual ao seu, tá tudo certinho, eu fiz todos os comandos que o senhor fez e não tá funcionando, aí daqui a pouco evolui para outra, às vezes para uma raiva, para uma fúria. Começa a escalar, né? Começa a ficar um negócio assim absurdo, sabe? Que quando vai ver, tipo, eu vou comparar, às vezes é um erro de código, uma letra que o cara errou, às vezes o cara criou uma coluna com acento, quando na verdade a gente tinha criado a coluna sem acento, e para isso, o cara meio que acabou minha carreira de desenvolvedor aqui. Então eu acho que essa é uma característica que eu acho não muito boa, e eu até já falei em outro vídeo sobre isso, que eu acho que uma das dicas que eu mais dou pro pessoal é: encontrou um problema que você já tentou de todas as formas, de frente para trás, e ainda não conseguiu resolver? Dá uma parada, levanta, bebe uma água, assiste um vídeo, faz qualquer coisa, cara. E depois você volta pra dar uma olhada naquele problema. Porque às vezes é uma bobagem. Às vezes você passa 10 horas tentando descobrir o que é um negócio, afina a força, quando na verdade o fix pra aquele bug era, sei lá, um negócio que levava 10 minutos. E outra coisa que eu acho que também acontece muito, se você comprar um ursinho de pelúcia e colocar na sua mesa, e você começar a falar em voz alta, explicando o problema para esse ursinho de pelúcia, é a mesma coisa de que explicar o problema para algum outro programador, porque no final das contas você mesmo vai chegar à conclusão de qual é o problema. Isso já aconteceu milhares de vezes, inclusive com o Arthur. Ele chama: Léo, eu tô com uma situação aqui, aí ele começa a explicar de voz alta. Esquece, já sei o que é. Aí eu volto sem ter ajudado absolutamente nada, e sem dúvida não é a minha presença que fez a diferença. Então, um ursinho de pelúcia pode resolver esse problema aí pra vocês. A gente pode também pensar, cara, em começar a vender um banner teu em tamanho real, assim, pra colocar na frente. Vai assustar, não faz diferença nenhuma. Com relação ao meu problema, né, o que eu acho que é muito prejudicial para os programadores, e isso acontece de forma muito frequente, pode parecer que não acontece, mas acontece sim, que é aquele programador que simplesmente dá o Ctrl+C, Ctrl+V para resolver os problemas do dia a dia de programação. Cara, por exemplo, eu não acho que tem problema você dar um Ctrl+C e Ctrl+V em um código que você viu no Stack Overflow. Você está resolvendo um problema e às vezes você acha um código que é exatamente o código que você precisa, uma função que você precisa, e você pega aquela função, copia e usa essa função na sua aplicação. O grande problema que eu vejo com relação a essa estratégia de Ctrl+C e Ctrl+V é principalmente para aquele desenvolvedor que entra numa empresa, que tem um software que já tem anos sendo desenvolvido, e aí o cara vai desenvolver uma nova funcionalidade. Aí o programador mais experiente diz: não, cara, tu olha essa outra funcionalidade aqui, essa outra tela que a gente construiu, e basicamente tu vai copiar essa classe aqui ou esse arquivo, tu vai colocar as coisas relacionadas a banco, esse outro arquivo aqui tu vai colocar as regras de negócio, nesse outro aqui vai ser o controller, e tu vai criar a tela copiando aqui criando uma nova pasta com o nome padronizado que a gente já usa. E aí o cara vai simplesmente seguindo aquela receita de bolo, e ele passa às vezes anos fazendo novas funcionalidades, seguindo a mesma receita de bolo. Se você tirar ele desse contexto e colocar em outro contexto, o cara não vai ter a menor ideia de como desenvolver algo do zero, porque ele nunca questionou, ele nunca foi atrás de saber quais são os princípios, quais são os padrões de projetos que são usados ali, nunca leu a respeito disso, e no final das contas ele é um grande
é um grande fazedor de Ctrl+C, Ctrl+V. Claro que ele vai ter pequenas regras ali diferentes, mas são regras do tipo, se o preço do não sei o que for maior do que o preço de outra coisa, joga um erro. E basicamente ele sabe implementar pequenas regras, mas no final das contas a estrutura ele está simplesmente copiando a estrutura de funcionalidades antigas, e isso é muito ruim, entendeu? E sem falar que no final das contas o código acaba, nessa brincadeira de Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes o código acaba ficando um Frankenstein enorme. Sim. Você não tem ideia, você pega código, às vezes você está escrevendo código com equipe português, tem uns comentários em inglês, outro em russo, outro em chinês, você não entende mais nada do que está acontecendo. Se você pegar o cara e perguntar, bicho, deu errado uma coisa aqui, por quê? O cara vai falar, por que tu usou esse código aqui? O cara vai falar, não sei, só sei que foi assim, né? A parada bem da compadecida. Isso, né? E vai replicando erros de outras pessoas, né? E às vezes código que era para, vou refatorar isso para pegar esse trecho aqui, colocar num outro arquivo para que daí eu consiga reusar o código. O cara não vai ter essa visão, porque ele simplesmente está replicando aquilo que já está estabelecido no sistema. Não que haja problema em você seguir a arquitetura, seguir os padrões, né, manter as conformidades que foram definidas no projeto, né, tipo assim, aqui não pode ter código de acesso a banco, legal. Mas para muito além disso, você não pode pensar apenas em um sistema, em uma linguagem, em um framework. Você tem que entender, né, criticar eventualmente problemas que você enxerga. Você precisa ser capaz de criticar, porque antes você precisa conhecer determinados padrões para ser capaz de criticar. Cara, a gente não está usando o MVC conforme foi estabelecida. A documentação diz que cada um tem essa responsabilidade, a gente está meio que misturando e tal. Você só será capaz de criticar se você realmente entender por baixo, e fora que você tem que saber trabalhar com outras tecnologias, né? Porque na hora que você for, digamos assim, sair de um projeto que usa uma tecnologia de 15 anos atrás, né, de 10 anos atrás, um projeto que já está há anos sendo desenvolvido, você praticamente não vai encontrar um outro local que use exatamente a mesma stack, entendeu? Então você acaba ficando um profissional extremamente limitado, né? Um cara que... Qual é o teu... Se frustra fácil. Se frustra fácil e muito Ctrl+C, Ctrl+V sem pensar. Então, é isso. Se você se encaixou e ficou com raiva, bota no comentário. Não dá dislike, né? Compartilha com a galera do trabalho, fala assim, do canal da Coder. Tem muito exemplo de código, tem aulas de mais de 1 hora falando de tecnologias, tem projetos, tem bate-papo e, sem dúvida, vai ter muita coisa legal. Então, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo, né? Exatamente.